ficar impaciente, você dá uma voltinha com ele aí. Não achou chupeta? Não tá... Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui diretamente no Bar Dallos Comida e Arte, Rua Gonçalves Ledo, Centro de Natal, para mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, com transmissão pelo meu perfil do Facebook, um bate-papo com alguém que faz a arte, que faz a cultura de Natal do Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, como você pode ver, tenho a honra de estar aqui ao meu lado, a cantora e compositora Larissa Costa, quem eu vou saudar. Larissa, boa noite, bem-vinda ao Conversa de Botequim. Boa noite, Cefas, boa noite a todo mundo que está em casa, né? E obrigada pelo convite, desde já, é sempre um prazer conversar com você, compartilhar esses meus pios, esses meus burburinhos. Isso, Então... e vamos conversar bastante sobre isso, Bora. sobre os pios, os burburinhos, lembrando várias coisas, lembrando que a gente conta com essa equipe maravilhosa, Raquel Lucena na produção, José Águio na filmagem, Ananda Carvalho, assistente de produção, e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo no Bar Dallos e você pode assistir no Bar Dallos. Esse é o diferencial do programa, você pode assistir aqui. Já estão aqui Expedito Assis, poeta, já estão aqui Fernandinho, Vanderlei, o implacável do vinil aqui, muita gente bacana chegando. Enfim, pode assistir aqui e lembrando que quem está em casa ou pelo celular pode mandar perguntas, comentários para Larissa que ela vai respondendo aqui. Larissa, tem um monte de perguntas para fazer para você. Já lhe entrevistei, mas em outro formato, né, mais formal, uma PNTV. Mas aqui é um formato informal. Deixa eu lhe perguntar. A gente aqui no programa sempre tem a tradição de perguntar como a pessoa começou naquilo pela qual hoje se destaca, no seu caso a música. Como é que era a jovem Larissa em relação à música? Você tinha música em casa, queria ser cantora desde cedo, cantava para a família. Como é que foi sua relação com a música? Esse meu início na música, né? Ele, coincidentemente, tudo para mim aconteceu aqui, nesse lugar. Nossa! No centro da cidade, né? O Bar Dallos, o Beco da Lama, o Bar de Nazaré foram lugares assim onde eu dei os meus primeiros passos como cantora, ainda que não profissionalmente, né? Mas foi aqui que eu praticamente me despertei para música, né? Onde eu conheci pessoas, acho que todo mundo que está aqui eu conheci aqui, você eu conheci aqui. Sim. As pessoas estão aqui. Então, o centro da cidade, para mim, tem uma importância muito grande nesse início, né? Então, desde sempre, eu sempre fui muito musical. Sabe aquela pessoa que está o tempo inteiro cantando? Sabe, gente que fica... Não. Eu sou essa pessoa. Hoje, bem menos, porque agora eu só canto música de criança. Mas eu sempre fui muito musical, assim, de estar sempre cantando, né? Eu me lembro que nas minhas viagens as pessoas falavam, nossa, essa menina parece uma radiola, ela não cala essa batraca, fica cantando. Isso quando criança ainda? Quando criança, adolescente, adulta. Só que eu nunca tive, assim, um estímulo, uma motivação mais forte, sabe? Então eu segui por outros caminhos, né? Faltou coragem, eu acho. Sabe? Uma curiosidade, a sua família tinha alguém que cantava? Não, tinha alguém ligado à profissionalmente música? não tinha ninguém ligado à música, não. Nossa. Assim, todo mundo tem algum talento, boa parte da minha família tem uma formação evangélica. Então, a igreja teve esse papel muito importante na vida de muitos primos meus. E meu avô sempre foi um homem que gostou muito de música, né? Então, ele influenciou a minha mãe, né, o meu avô materno, a tocar instrumento e ela que não queria, né? Ele botou ela em aula de acordeão, ela não queria. Mas ele tocava instrumento? Ele tinha vários instrumentos, ele tocava muito pouco, assim, mas ele gostava de ter um instrumento, gostava de ouvir música em casa, sabe? Eu me lembro, na casa do meu avô sempre tinha um teclado e eu ficava lá brincando com o teclado, e depois teve a época da máquina de datilografar e eu ia para lá brincar com a máquina. Então, eu me lembro muito desses elementos. Mas faltou talvez tenha faltado essa igreja na minha vida, sabe? Ainda que eu não tenho nenhuma formação evangélica e muito pouco cristã também. Faltou essa pessoa para mim dizer assim, vamos fazer uma aula de canto, vamos aprender a tocar. Eu tenho uma grande frustração que é não ter aprendido a tocar nenhum instrumento, sabe?
Hoje eu me acho assim velha para começar e me acho cansada também. E agora talvez não tenha tanto tempo, não tenha tanta disponibilidade. Mas eu gostaria muito de ter aprendido. Então eu sempre estava cantando aqui. Minhas brincadeiras todas eram brincar de fazer show. Mal sabia eu que futuramente ia estar ganhando dinheiro com isso. Sabe? Vamos brincar de quê? De fazer show. Sabe? Eu tenho muitas... eu tenho uma vizinha que ela tem muitos cassetes, aquelas fita cassete de show que a gente fazia. Nossa. E o pai dela filmava, e a gente brincava. Eu era sempre a cantora, a apresentadora. Aí depois eu ganhei um microfone, meu pai comprou um microfone. Aí eu ganhei um gravador daqueles de ficar gravando com o microfone. Então era vocação de infância, né, Larissa? Era o que me pegava, era o que eu gostava mesmo, sabe? Mas faltou esse estímulo, sabe? Que eu vejo muito, que é o que eu quero fazer diferente com meu filho, sim. sabe? Hoje, desde a barriga, né? Porque tem pais que são da música, né? Ele já tem um estímulo maior. Então, os estímulos vieram muito tempo depois de amigos, que então eu era aquela pessoa que não podia ver um violão à paisana, eu já me encostava assim e, deixa eu cantar essa música, deixa eu fazer essa. E aqui no Beco da Lama tinha um samba no sábado. Eu fui embora, morar no Paraná em 2011, e aí, sim, só voltando, os maiores estímulos vieram dos meus amigos, porque me ouviam cantar informalmente. Eles diziam, você precisa cantar, você precisa começar a cantar, você precisa, vamos fazer um grupo, vamos fazer um conjunto, vamos fazer, né? Não, tanto que eu fui fazer faculdade de ciências biológicas, sou bióloga, segui por um determinado tempo a carreira acadêmica, fui fazer mestrado, não sei o quê. E aí lá no Paraná, eu fui morar no Paraná para fazer minha pós-graduação. Eu conheci muita gente da música, porque a universidade tem um curso que é muito forte, o curso de música lá, de teatro. Então, eu conheci muita gente lá. E eu ia muito a um sarau, que acontecia na sexta-feira, que era uma casa, era um senhor que trabalhava com metalurgia, ele era metalúrgico. E ele abria as portas da casa dele, ficava tocando uma guitarra lá, semiacústica, e as pessoas iam lá e todo mundo cantava, todo mundo, e eu sempre, chama a menina que canta, e eu cantava. Mas sempre fui muito tímida também, sabe? Eu sempre fui muito tímida. E a música meio que me destravava nesse sentido, embora eu ainda me considere muito tímida, sabe? E então eu vim para Natal em 2014, voltei para Natal para morar, e eu ia muito aos movimentos aqui do centro da cidade. E tinha um samba que eu gostava, que era os sábados, que era com Zorro. Sim, grande Zorro. Zorro, ele se reunia com... Expedito sempre estava lá. Ele Nazaré, esse samba, né? Era no sábado. No sábado. Na quinta já tinha também, eu lembro da quinta, mas eles faziam um movimento alternativo no sábado. E eu sempre ia lá para cantar. E aí eu fui conhecendo gente, aí chamei um amigo que era já um amigo de muito tempo, que é Anchieta, que é um músico que toca violão hoje com todo mundo. Aí também praticamente começamos juntos ali, só que a Anchieta já tinha uma vivência na música maior, porque já tocava, né? E aí a gente, vamos fazer um trabalho junto com a música? Vamos! E aí a gente conheceu David, do pandeiro. Sim. E eu sabia que eu queria fazer alguma coisa ligada com samba e com choro. Porque eu ouvia muito chorinho naquela época, porque estava muito ligado aos movimentos com choro lá no Paraná. Sim. E aí eu já voltei para cá assim, com a ideia de, poxa, eu estou voltando para a terra da mulher do choro, né? Ademilton Fonseca. Exatamente. Vamos começar uns trabalhos aí com choro. E aí esse amigo que toca, coincidentemente, estava iniciando no violão 7 cordas. E aí casou, assim, foi, né? O violão 7 cordas, uma voz e um pandeiro. E aí a gente começou o trabalho de como é que a gente vai fazer para apresentar isso, né? Porque ninguém conhece a gente, ninguém me conhece. E aí eu fui nos lugares e dizia, eu estou começando um trabalho com a música, como é que tá a agenda da casa? Será que dá para eu me apresentar um dia? Não, é assim, né?
não, a agenda tá cheia, deixa seu telefone aí, que depois a gente entra em contato quando precisar. E aí eu fui numa casa, falaram que não, quando eu tava indo embora, pegar o ônibus, aí me ligaram, falou, o artista que ia se apresentar hoje, ele não vai poder vir, você quer fazer? E aí eu nem subi no ônibus, porque eu já estava aqui, aí eu só fiz a meia volta e fiquei por lá, os meninos vieram e a gente fez. E a partir daquele dia a gente ficou tocando toda quinta lá nesse lugar. E era aqui, era por aqui, pelo centro, aqui em Petrópolis. Lá na Choperia Petrópolis, que eu acho que nem existe mais, não, né? Fechou, eu ia muito, era assim, era todo um movimento. Começava na choperia, fazia o show e depois terminava na confeitaria até mesmo, claro, né? Isso. E depois a gente ia pro ateliê de Flávia Freitas, que tinha um samba lá na quinta-feira, na Ribeira. Isso. E aí a gente começou esse movimento de samba e choro lá na choperia, em trio, né? Eu já tinha um repertório, que era um repertório que eu cantava, os meninos tiraram esse repertório, que era um repertório muito rebuscado, que até hoje muitos músicos falam, eu nunca vi ninguém cantando esse repertório aqui em Natal. Coisa de Aracide Almeida, Dalva de Oliveira. Eu acho que foi a época que eu te conheci, foi. Assim, todo mundo ficava chocado, assim, como assim esse repertório? E aí, porque era uma coisa muito anos 40, 50. E aí a gente trazia isso para a atualidade, o que é maravilhoso. E a gente levava isso para as pessoas, para os bares, né? E iniciamos esse movimento de quinta-feira lá na Choperia Petrópolis. E aí começaram a aparecer músicos, amigos, e de repente virava uma roda de choro. Todo mundo tocava, eu me lembro que Pedro Mendes sempre aparecia. Muitos amigos iam lá. Muita gente eu conheci estando lá nesse dia, na quinta-feira, cantando. E aí, a partir daí, convites foram surgindo. Eu me lembro que, nessa mesma ocasião, eu conheci Zizinho. Zizinho estava lá, porque ia muito na choperia. E Zizinho falou, nossa, você é maravilhosa, a gente precisa fazer um trabalho. E aí, ele disse, a gente está fazendo um projeto para homenagear Dorival Caymmi. E o projeto foi aprovado no FIC e tal. E aí foi Dorian, né? Dorian que fez a produção desse trabalho. E aí a gente fez esse Raquel projeto. Lembra, né? Fizemos esse projeto, deu trabalho, esse show, mas ficou lindo, né? Era com direção de Joca Costa. Então, assim, foi meu primeiro contato com músicos profissionais. Né? Fui trabalhar logo com Joca Costa. Aí era Joca, tem muitos músicos profissionais. Aí foi quando eu conheci Bruna Hetzel, Ivan do Monte, que eram os outros cantores que estavam nesse trabalho. E foi, assim, meu primeiro grande trabalho, assim, já caí de paraquedas, assim. Então, foi muito bom, né? E aí foi quando eu comecei a ver que eu poderia fazer outras coisas, mais coisas também. E aí foi aumentando a agenda, as coisas foram acontecendo e de repente eu fazia, às vezes, 2 shows num dia, às vezes 3, o que era... Hoje eu já me sinto mais... hoje a minha filosofia nesse sentido é trabalhar menos, mas trabalhar com melhor qualidade, né? Porque quem trabalha na música e trabalha na noite, assim, sabe como é difícil, né? Com certeza. Então é muito cansativo sempre essa questão do tempo, de show. Mas começou a ficar uma agenda muito boa, muito cheia. A gente começou a fazer muitos projetos, muitos showzinhos aqui e ali, fazer feira de rua. Na época tinha... eu me lembro com muita saudade disso, porque hoje em dia está tudo muito diferente. Tinha muitas feiras de rua, tinha movimentos, feira de artes e antiguidade de Petrópolis, tinha feira de não sei o quê, tudo, e a gente fazia, tinha o Beco do Picado, eu fazia muito Beco do Picado, eu estava cantando nessa feira, quando conheci Donizete, e Donizete me deu o cartão dele, falou, você tem que cantar no meu projeto do Beco do Picado. E aí eu fui conhecendo as pessoas, você tem que cantar não sei aonde, vamos não sei o quê. Aí escrevi, a primeira vez que eu escrevi um projeto, eu nunca tinha feito nada de projeto, de nada. Escrevi um projeto, passei, um projeto de ocupação do Zé Reeira. E aí fizemos um show no Zé Reeira. E aí foi acontecendo as coisas e eu senti a necessidade com o tempo de me movimentar sozinha, porque
os objetivos foram divergendo, cada um queria fazer uma coisa, né? E eu senti a necessidade de fazer outras coisas, então eu procurei fazer o meu caminho solo na música, né? Solo, mas que assim, solo só porque é meu nome, mas Isso. eu nunca faço nada sozinha, né? E por falar em não fazer nada sozinha, eu lembro de um show de homenagem a Belchior, juntamente com Rafa Bastos e Ana Lu Soares, que marcou época aqui em Natal. Né? Mas marcou época mesmo, todo mundo falava. Como é que foi essa experiência, Larissa? Maravilhosa. De homenagem a Belchior. Maravilhosa. Foi assim, você e uma dupla tão eu boa. Eu já era fã de Belchior e aí tive a oportunidade de conhecer a fundo a obra dele, sim, né? E foi um prêmio Angá que teve em 2017 e na ocasião o prêmio Angá estava homenageando o Belchior, né? Que foi no ano de falecimento dele. Isso. Então o prêmio Angá resolveu homenagear Belchior e o prêmio Angá é um prêmio que funciona com a apresentação de milhões de muitos artistas, né? E aí eu era uma das artistas. Naquele ano eu fui convidada para participar como cantora. E aí tinha um monte de gente, eu cantei uma música lá do Belchior, cantei Paralelas, fui convidada, cada um interpretava uma, eu fui convidada para cantar Paralelas, que é uma das minhas preferidas. E depois foi tão sucesso aquele dia, o show, que o povo ficou pedindo, vocês não vão fazer mais aquele show? Só que era um show com, sei lá, muitos artistas, 30 cantores, muitos artistas. E aí surgiu um convite de um produtor para fazer o show do Belchior, mas de um formato mais reduzido, sem necessariamente levar 30 artistas para o palco, né? Fazer um novo Belchior. E aí Marcelo Vene, que era o produtor, né, que foi o idealizador do Belchior, né, o curador, o produtor executivo do Prêmio Angá, ele falou, beleza, vamos fazer. E aí, quem que a gente chama, né? Aí já tinha ali eu, aí Rafa Barros e Ana Lu, né? E montamos esse trio com uma banda base. E aí fizemos esse repertório de Belchior e era sempre casa cheia. Muito, eu lembro. Assim, eram versões das músicas de Belchior, né? Não era com os arranjos diferentes e tal. Então, sempre... Era quase uma releitura, né? Uma releitura no nosso modo que Tony Gregório foi quem fez a direção musical, então ele escreveu os arranjos e fez essas novas versões para a música do Belchior. E aí a gente fez esse projeto, me lembro que um dos marcos desse projeto foi em 2019, quando a gente aprovou um edital aqui de ocupação do Beco da Lama. Então a gente fez aqui no Beco da Lama e foi muito cheio. A gente foi engolido pelo público, que o som não deu conta. Eu estava... O palco era meio que no meio, então tinha público aqui, aqui, aqui e aqui. Atrás, a gente para cantar tinha que virar. Podia ser um palco giratório, mas não era. Era um palco fixo e a gente ficava girando. E foi lindo, foi maravilhoso. Os do Buraco da Catita também eram do Buraco da Catita a gente fazia no Buraco da Catita. Foi quando... Coisa linda. Foi quando houve... Obrigado, Ricardo. Obrigada. Foi quando houve, assim, né, fez as pessoas irem pro Catita, né? De novo, e tava sempre cheio, era sempre cheio. Tanto que o produtor do Catita chamava a gente para fazer quase uma vez por mês. Exatamente. Sabe? Porque era muito, muito cheio. As pessoas descobriram que as pessoas gostavam mesmo do Belchior, sabe? E gostavam da forma que vocês faziam. É o que eu falei, marcou época aqui. Era muito bom o projeto, a energia da banda, tudo. Só que aí veio a pandemia. E a gente estava prestes a fazer uma SBPC que ia acontecer aqui no Rio Grande do Norte, né? Que é um evento de projeção nacional, científico, né? Aí acontecia aqui na UFRN, na Praça Cívica da UFRN, mas não foi possível por conta da pandemia. E aí foi quando a gente descobriu que não podia se apresentar com a banda, porque a gente estava vivendo um período de confinamento. E aí a gente tinha que ficar em casa. Então como é que a gente vai fazer um projeto que são 6 artistas? A gente ainda fez uma live ou outra, mas aí era outra coisa. Aí fomos perdendo as forças. Porque aquele show de vocês era muita interação com o público. Era. Muita interação. Muita interação. Então... E a gente foi perdendo as forças do Belchior, do projeto.
alguns músicos foram seguindo outros caminhos, né? O produtor musical e diretor artístico do projeto foi morar em São Paulo. Então, assim, né? Aí surgiu a minha ideia de fazer um novo Belchior, porque aonde eu chegava as pessoas me perguntavam: Sim. ei, não vai ter mais o Belchior, não? Imaginei Cadê o isso. Belchior? Não vai fazer mais, não? E aí eu disse, olha, fazer com aquela galera, porque cada um canta, era muito difícil. A logística de quem trabalha com um grupo grande é muito difícil. Então eu tive a necessidade de fazer por conta das pessoas que me pediam. Sim. E aí eu pensei, vou fazer um novo Belchior, né? E aí eu propus a Daniel Ribeiro, que é meu companheiro, um músico que estava comigo, que já estava também por dentro do repertório, e a gente montou um Belchior acústico, né? Tipo voz e violão, e fizemos, e estamos fazendo até hoje, a gente faz muitas apresentações nesse formato, né? A gente mudou um pouco do repertório e mudou totalmente os arranjos. Aquele Belchior com Ana Lu e Rafa ficou no passado. A gente ainda tem pretensões de voltar com o projeto, mas aí vai ter que ser uma outra banda, porque muitos dos músicos já não estão mais aqui, foram embora. E eu continuo fazendo nesse formato acústico com o Daniel, né? Faço bastante, de vez em quando a gente se junta para fazer o Belchior. Então o Belchior sempre me trazendo bons momentos e boas lembranças. Muito bom. Nós estamos aqui no Conversa do Botequim. Lembrando que quem quiser fazer perguntas para a Larissa, pode fazer. Vai lá no comentário do Facebook, faz a pergunta. Quem quiser vir, pode para cá. Ítalo Trindade, artista plástico aqui. Já chegando aqui, muita gente bacana aqui, bem-vindo. Larissa, as curiosidades que eu tenho... eu acompanho sua carreira há muito tempo, seu repertório, como a gente já falou, chorinho, música mais antiga. Deixa eu lhe perguntar, como é que você percebia a recepção, o recall das pessoas em relação a isso? Tinha gente que surpreendia, como é que essa menina nova canta essas músicas? Tinha gente que se aborrecia, tinha gente que se encantava. Como era a recepção do público diante de uma música que eles não estavam acostumados diariamente a ouvir? Todas tudo que você imaginar, podia, sabe, eram todo tipo agora até esqueci a palavra, de reação com relação ao repertório, né? Cantando música de Assis Valente, que bem lá do Z, né? Então, há uma certa resistência, muito, onde a gente luta, né? Para mim, todo mundo que faz um trabalho mais preocupado com os valores culturais da música vai de contracultura, né? Então, assim, muita resistência do público quando você chega, por exemplo, como hoje, hoje, nos dias de hoje, Sim. em pleno Bar do Naldo, aqui no Galo dos Perturbados. Logo aqui, E você mostra um repertório bem rebuscado. As pessoas falam, toca não sei o quê. Eu ia fazer essa pergunta pra você. A gente quer isso, a gente quer aquilo. E assim, você tá fazendo um repertório lindo. Aí quando você termina, você fica meio assim, mas aí chega alguém e fala assim, eu amei seu show porque você cantou eu esqueci até o nome da música agora. Que é uma música que Maria Bethânia canta. Abracei o mar, na lua cheia, abracei. E eu amo essa música, nunca tinha escutado ninguém cantando. Nossa. Aí vale a pena. Então tem tudo. Tem gente que vai reclamar, tem gente que vai aplaudir, sabe? E você também tem que resistir um pouco. Então eu que sempre fui fazer um show tinha era Festival Junino, chamava. Que era na Praça Cívica, que acontecia em junho. Aí, eu me lembro que eu fui fazer meu show no meio de uma praça lá, eu cantando, já me disseram que você anda pintando sete, anda chupando muita uva até de caminhão. Samba de break de Assis Valente, de 1930 e pouco. Ninguém devia estar entendendo nada, sabe? As pessoas queriam ouvir Dorival Dantas, né? Que é maravilhoso também. Sim, mas é outro... E aí eu me lembro quando eu terminei, toda feliz,
Cristal estava lá, ela bateu em mim assim e falou, você é muito corajosa, viu? Cantar esse repertório aí que ninguém canta. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, mas ela falou isso. Tá falado. Porque Zé Dias até na época, né, Zé Dias, né, que chegou e falou assim, vem aqui que eu quero lhe apresentar Cristal. E aí me levou lá e ela falou isso. Sim. Então, assim, a gente se surpreende muito com a reação das pessoas. Tem as reações boas, do ponto de vista positivo, tem as reações que são pessoas que olham assim, né? E a gente precisa começar. Se a gente não der esse pontapé de inserir um Pixinguinha aqui, um Dorival Caymmi, a gente nunca vai trazer isso para as pessoas. Mas, Larissa, qual é a sensação de você preparar um repertório, de você pesquisar, ver o encadeamento das músicas, aí de repente você tá lá e alguém toca Raul, ou então que tal Legião? Qual é a sensação que dá, Larissa? Se for tocar Raul e Legião, tá bom, né? O problema é quando você tá cantando lá. Pede pra você cantar, sei lá, um piseiro que você nunca ouviu. Acontece? Acontece. Te pedem pra tocar piseiro, swingueira? Comigo não acontece não, porque eu estranhei, os lugares que eu vou são muito específicos também, né? Bardalos, então não acontece não. Não, acontece pra mim, a gente tem que controlar a emoção nessa hora, sabe? Porque eu acho que falta um pouquinho de sensibilidade. Eu sempre achei que o artista, quando está num palco, ele tem algo para lhe oferecer. Então vai lá e espera o que ele tem para oferecer, sabe? Mas as pessoas são muito emocionadas, elas são ansiosas. E aí, quando elas querem pedir... Eu até gosto que peçam, sabe? Às vezes, foge um pouco do contexto, né? Então, tem todo um jogo de cintura também para você fazer. Eu sou fã de Legião Urbana, eu sou fã de rock nacional, mas se a artista está cantando Cartola, Pixinguinha, Nelson Cavaquinho, se misturar com Legião, não vai combinar. Não está assim. muito dentro do contexto ainda. E às vezes não ensaiou, às vezes né, a banda vai improvisar. Sempre tem alguém que pede uma música que você não sabe, é natural, às vezes você não sabe, você não lembra. E aí paciência, sabe? Tanto para quem tá ali, como para quem tá pedindo também, ó. Vai rolar, infelizmente. Não é assim. Eu tenho um monte de perguntas, mas Larissa, durante a semana, até um dos que perguntou está aqui pessoalmente, Fernandinho, um monte de gente pulou online. Obrigado, Raquel. E já tem comentários aqui, lá. Raquel Lucena, nossa produtora, dando boa tarde. Elvira Maria está assistindo, valeu, Elvira. Fique com a gente. Elvira está dizendo boa tarde, boa tarde. Lula Belmont assistindo. Também se o Lula Belmont não assistisse, ninguém assistia. Fernando Albuquerque, que é o empresário e esposo de Deusa do Forró. Boa tarde, Carlos Cefas. Boa tarde, Larissa. Um abraço do Fernando Jorge. Valeu, Fernando. Deusa do Forró foi entrevistada aqui, foi uma entrevista engraçadíssima, ela é uma ótima artista. Uma figura. Fernando Albuquerque. Pergunta a opinião da Larissa sobre como ela vê o apoio do poder público ao artista potiguar. Pronto, então vou. Eu disse que estava liberado pergunta, tá aqui a pergunta. É uma pergunta o que boa. Você acha? Tem apoio? A gente precisa de políticas públicas, de leis que implementem mais projetos que de forma funcionem e apoiem o músico, né? Sim. A gente precisa de menos burocracia e mais funcionamento com relação a essas políticas públicas, sabe? Muitos artistas são barrados por conta dessa burocracia e aí isso meio que já dá uma desmotivada, né? Então a gente precisa, sim, valorizar uma coisa que é inerente ao ser humano, chamada cultura. Isso. Educação, saúde, são coisas que a gente precisa apoiar, incentivar. Então, projetos no âmbito da educação e da cultura precisam acontecer com mais frequência, sabe? Para que a cultura, para que os espaços sejam ocupados, para que isso chegue nas pessoas de uma forma menos burocrática, eu digo, tanto para a parte do público como para a parte do artista também, sabe? Acho que com muita luta a gente conseguiu aprovar uma lei, emergência, mas que só veio por conta de uma emergência, que foi uma pandemia, que foi a Lei Aldir Blanc. Então, muitos artistas se beneficiaram.
Mas imagina, tem muitos artistas que têm ficado fora também. E ficaram. Sabe? Mas que uma lei como a Aldir Blanc não funcione só em caráter emergencial. Que ela funcione em todas as instâncias, em todos os momentos. Isso. Sabe? Porque o artista precisa trabalhar. Claro. Então, assim, editais de cultura que não sejam tão burocráticos nesse sentido, que funcione, que chamem o artista para fazer, sabe? Projetos de leis com mais frequência, Sim. sabe? E o poder público tem que chegar junto, assim como chega nos outros ministérios, na cultura precisa chegar também. Perfeito, respondido Fernando Jorge. E Fernando tinha dito ainda assim, Larissa, ele tinha comentado, Larissa, cante que o seu coração disser para cantar. Canto que o meu coração disser para cantar. Isso, foi isso que ele disse, né? E eu tinha falado aqui, antes das perguntas, eu tinha falado aqui que o Fernando Vanderlei, Fernandinho, o implacável do vinil, e outras pessoas tinham perguntado, Cefas, mas a Larissa vai cantar também. E vai cantar, né? Vai cantar com acompanhamento de violão e até uma participação especial, né? Do filho de vocês. Né? Hoje eu vim com a família toda. Família toda. Vamos, Tá podemos. ali. Cadê Dani? Talvez seja até você segurar ele. Eu acho que ele tá Pronto, meio impaciente, porque uma criança, quando sai do ambiente dela, quando... Mas conversa de botequim, programa informal, acho que podemos... Vamos... Conversa de botequim com bebê, né? Tudo... Os meus filhos eu trazia pra bar desde cedo. Não, ele tem que ir, né? Ele tem que estar perto da mãe dele. Deixa ele se acalmar ali. Deixa ele se acalmar, aí... Cadê? Se você Ou seja, puder chamar ele... Isso, Agro, obrigado. Vai ter música daqui a pouco. Isso, vai dar tudo certo. Você tem um monte, ele pergunta ainda. A gente pode ir conversando até ele... Pode. Deve. Opa, já acalmou. Daqui a pouco a gente começa o processo aqui de... Vem cá. Vem cá. Olha Ele tá aqui. com sono, ele já tá com fome. Pronto. Pronto. Oh, meu Deus do céu. Tá com que idade? Ele tá com 8 meses. 8 Não meses. achou não a chupeta dele? Tá na bolsa, Dani. Tá nos bolsos. Outro ficou no carro. Será que não caiu no chão? Que tá na fique calmo. Tá tudo bem. Assim, você e Maria são músicos. Ele se Sim. acalma com música? Se acalma. Só Acalma? dorme com música. Só dorme com música, Só então? dorme com música, já... Meu celular não é mais nem meu, acho que é dele mais, assim, porque tá sempre com ele, ouvindo a musiquinha dele. Tenha calma. Talvez, então... Porque essa hora ele tá cansado, já tá do horáriozinho de dormir. Aí eu trouxe ele porque não... E o programa tá quase no fim também. Peraí, Theo, segura ele. A gente vai... Acho melhor você segurar ele, Daniel. Sim, vamos conversando, né? Quer ver se ele fica com Agrio? É bom com criança. Vamos E é lá, ótimo vamos tio. tentar. Quer ir lá? Vamos tentar? Vai Ó, com tio você. Agrio. Opa! Oh. Parou! Onde botei a chupeta dele? Ah, não, parou não. Eu vou pedir um favor a você. Pega aquela mochila pra mim. Deixa eu tentar pegar uma chupeta pra ele. Não sei onde estava a chupeta dele. Será que eu botei aqui? Não tá aqui. Mas será que eu deixei a chupeta dele? É tanta coisa que a gente carrega sempre que... Com criança Tem- pequena, a gente carrega Não, muita Daniel. coisa. Não achou? Meu Deus, será que não... Pronto. Daqui a pouco a gente...
Pronto, agora todo mundo pode me julgar, vocês estão vendo ao vivo. Eu dou chupeta pro bebê mesmo. Eu Quem dou nunca? chupeta mesmo pro bebê. Resolveu. Larissa, podemos começar com uma música? Podemos, Opa. Cadê o violão? Vamos ter, cantar com mamãe. A escolha é de vocês. O repertório de vocês é maravilhoso. Vocês escolhem. Temos música aqui com Larissa Costa e Daniel Ribeiro. Eu vou ter que dizer agora para as pessoas, né? Sim. Eu já falei para você. Sim. Eu tô com uma crise alérgica. Sim. Eu tô espirrando muito e tô tossindo um pouco. Então, assim, o meu sistema respiratório está um pouco comprometido. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um... A gente falou tanto em samba, canção, samba das antigas, né? Vamos fazer um samba das antigas, né? Um samba que eu cantava, canto até hoje e quando eu chegava, os músicos pediam bastante, que é uma música de Assis Valente, chamada Camisa Listrada. Ou Camisa Listada, como dizia a versão da Carmen Miranda. Já me disse. Olha, acalmou, tá calminho. Tem sol, Dani, tem sol. Aqui é tudo assim, né? A gente vai improvisando na hora. Claro. O tom também. Pa, 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 pa. Pa, 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 pe, pa, pa, pe, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 ia. Vesti uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. Sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Tirou seu anel de doutor para não dar o que falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava o canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Pegou meu saco de água quente pra fazer chupeta e vestiu uma cambinha de veludo pra fazer uma saia. Abriu meu guarda-roupa e arrancou minha combinação. E até do cabo de vassoura ele fez o estandarte para o seu cordão. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Larissa Costa. Assim, Theo, vai. Muito lindo. Podemos aproveitar e uma outra música? Vamos. Aproveitar o ensejo. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente tocou essa música, que é um samba da década de 30, chamado Camisa Listrada, de Assis Valente, Opa, né? E aí a gente podia fazer um samba mais atual. Agora, o que você acha, Daniel? Ricardo Nelson. Vamos... Você lembra alguma coisa mais atual aí do nosso repertório? Eu gosto muito de Joyce, uma compositora, né? Sim. Mulher, Joyce Moreno. Joyce Moreno. E aí vamos fazer uma da Joyce. Vamos lá, vamos fazer samba de mulher, que é um samba. Ô, bebê! Ô, meu Deus do céu! Olha, papai tocando. Mulher que é mulher, sabe o que tem. Mulher que é mulher, disfarça bem. Não fala o que pensa pra ninguém. Diz que não quando sabe o que quer. Diz que sim quando for pro que der e vier. Mulher que é mulher, consola. Mulher que é mulher, de escola parece que deita e rola. Mas quando não se controla, levanta a cabeça e chora. Que bom que mulher pode chorar. Tchururu. Pá, pá, pá. Final. Samba de mulher.
Muito bom. Ai, ai. Larissa, a gente tá indo pra reta final do programa, né? Desse jeito maravilhoso, a gente encerra com música, mas uma curiosidade, você começou a compor, você tem composição com Daniel, com outras pessoas. Fala um pouquinho dessa vibe de compositora. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que eu ainda não consigo me reconhecer, tenho muita dificuldade de me reconhecer como compositora, né? Como eu não toco instrumento, a música nasce na minha cabeça da forma de uma letra apenas, de uma poesia, né? Ela não vem acompanhada de uma melodia. Então eu tenho essa dificuldade, essa limitação por não saber tocar instrumento, não tenho noção nenhuma de harmonia. Então ela vem uma letra, uma poesia, né? Assim como você escreve as suas, eu escrevo as minhas e dependo de músicos para fazerem a música. Então, por exemplo, eu pego uma letra, começa a letra dessa música que ele tá tocando, chama Mar Me Quer. Eu escrevi essa letra e aí eu enviei para Marcos Vinícius, que é um músico de Caicó, amigo meu. E eu falei, Marcos, faz essa música aí, vamos fazer uma música junto aqui e tal. E aí saiu Mar Me Quer, essa música que a gente vai... Vamos lá? Vamos. Chama Mar Me Quer. O mar me quer, alma lavar, reza pra benzer, água pra banhar. E nas areias, nesse chão, passeio por pensamentos, se vão ou ilusão. O mar me quer, alma lavar, reza pra benzer, água pra banhar. E nas areias, nesse chão, passeio por pensamentos, se vão ou ilusão. Carrego em firmamento, no mar, o meu alento pra viver em solidão. O quebranto da onda me traz oferenda, minha prenda, meu viver. Quero contigo nos braços morrer. Se a brisa no mar, maré mansa sou eu, desse entardecer. Um dia sonhei passarinho ser, passarinhar em você. Nesse mar, nesse ser, esse azul que me carrega. Mar me quer, querer bem, nesse balanço me leva. Final. Nesse mar, nesse ser, esse azul que me carrega. Mar me quer, querer bem, nesse balanço me leva. Que coisa linda! É bonita, com né? essa música maravilhosa. Bonita, a gente né? vai encerrar o Conversa Botequim, participação de Daniel Ribeiro, Daniel participação mais que especial. E de Theo. Oh, meu Deus. Larissa, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi uma conversa maravilhosa. Eu que agradeço, né? A gente agradece, é muito bom poder falar sobre o que a gente acredita, Sim. sobre o que a gente gosta e acha importante na vida. Então, a gente precisa de mais iniciativas, de projetos que deem espaço para o artista falar sobre o que ele gosta, sobre o que ele acredita, né? A gente não tem programas, né? A gente não tem na grande mídia, assim,
não nos grandes programas, né? Espaços onde o artista fale sobre ele, sobre os, né? Então é maravilhoso. Parabéns a você, né? Que você continue, que esse Conversa de Botequim só te abra caminhos maravilhosos e que cada vez mais você possa se vislumbrar com os artistas que você conhece e conversa. Obrigado, Larissa. Obrigado, Daniel, pela participação. Obrigado pelas músicas maravilhosas. Obrigado a todo mundo que está aqui, a equipe maravilhosa. Aqui, Raquel Lucena, José Águila, Ananda Carvalho. Apoio de Lula, meu irmão Ricardo Nelson. E continue ligado, próxima sexta-feira, outro Conversa de Botequim. Até mais, boa noite.